Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais uma aula e hoje nós vamos ter aula de história, tá bom? Então, o livro Vamos Aprender. Olha aqui, tá bom? Para quem tem o livro. E hoje, gente, também não tem folhinha, tá bom? Então, quem não tem o livro vai acompanhar pelas imagens aqui do vídeo e depois eu vou colocar no WhatsApp também, folha por folha, tá bom? Mas quem tem o livro é o livro Vamos Aprender, página 56. E quem não tem, não precisa se preocupar, vai acompanhando aqui comigo pelo vídeo e na hora de fazer atividade a professora vai postar as páginas certinho, eu vou explicar como que vai fazer mais tarde, tá bom? Vocês se lembram que a gente já comentou da descoberta do Brasil? Que quem chegou aqui, na verdade, não descobriu nada porque já tinha o povo indígena morando aqui, né? Mas quem chegou aqui no Brasil e colonizou o nosso país foram os portugueses. E hoje nós vamos falar um pouco de como essas viagens pelo mar, pelos oceanos, elas foram acontecendo e por quê que os povos começaram a navegar aí para lugares tão longes dos países deles, né? Então nós vamos aprender um pouco disso hoje. Tanto que o tema da nossa aula hoje é navegar é preciso, tá bom? Então nós vamos começar. Nós vamos começar com a primeira página do livro. Navegar é preciso. Diversos fatores levaram os portugueses a cruzar oceanos e a chegar até o atual território do Brasil no século XV. Então, várias coisas fizeram eles quererem navegar, a descobrir o que tem mais longe, o que é que tem a distância do país deles, tá bom? Por causa da localização geográfica de Portugal, o que isso quer dizer? Por causa do lugar onde Portugal fica no mundo, o mar sempre fez parte do cotidiano dos portugueses. Eu já vou mostrar o mapa para vocês e vocês vão ver que Portugal tem muita praia. Ele está numa pontinha ali de terra onde tem muito mar. Atividades como a pesca e o comércio eram fundamentais na sua economia. No entanto, a maior parte do comércio era feita por meio de rotas terrestres com diversos povos da Europa e do Oriente. Então vamos entender um pouco. Os países, para sobreviver, precisavam de dinheiro. Para fazer dinheiro, o que tinha? Tinha o comércio. E para se fazer o comércio, eles precisavam ir para outros países, para países vizinhos e para países que também estavam bem longe deles, de Portugal. Para isso, eles tinham dois caminhos: ou pelo mar ou pela terra. Então, o caminho pelo mar a gente chama de caminho de rotas marítimas. E o caminho pela terra são os caminhos terrestres, tá bom? As rotas terrestres. Então, eles tinham esses dois caminhos, ou por terra ou por mar, tá bom? Vamos analisar essa primeira imagem aqui? Trópicos Capricórnio, tá escrito ali, né? Essa, ó, vamos ler ali a legendinha ao lado da imagem. Imagem do século XVI que representa um navegador português. Ele foi representado utilizando uma balestilha. É esse objeto que está na mão dele, tá vendo? O que é isso, balestilha? É um instrumento que serve para medir a posição dos astros. Esse era um procedimento importante nas viagens marítimas. Gente, naquela época não tinha tecnologia. Então, eles tinham alguns instrumentos que os ajudavam a navegar. Eles precisavam saber para que direção eles tinham que ir. E o que ajudava eles a saberem a direção? Esses instrumentos. Essa balestilha é um desses instrumentos. Só que esse instrumento era usado para observar o céu, os astros, as estrelas. Eles se guiavam pelos astros, pelas estrelas do céu, tá bom? À noite é por aí que eles se guiavam. Havia algumas rotas marítimas que eram curtas e bem conhecidas pelos viajantes. Os europeus não tinham muito conhecimento dos mares distantes da sua região. Por isso, realizar viagens marítimas mais longas naquela época era uma grande aventura. Era muito perigoso.
Nessa época, tinha muita história de que se você fosse muito longe, você ia chegar num mar onde tinham monstros. Ou se você fosse muito longe, a Terra, muitos acreditavam naquela época que a Terra era plana, e que se você fosse navegando muito longe, você ia chegar no fim da Terra, do planeta, e você ia cair num precipício, né? Então tinha muita lenda. Então, navegar para muito longe não era para qualquer um, não. Era só para pessoas muito corajosas, tá? Esse mapa aqui, vocês vão ver, ele tá até difícil assim de observar, porque se você for ver, ele tá todo riscadinho. Todos esses riscos aí são rotas marítimas, tá? Vamos ler a legenda do mapa. Mapa produzido no século XIV por Abraham Cresques. Nesse mapa foram representadas rotas marítimas na região do Mar Mediterrâneo por onde passavam muitos viajantes e comerciantes, né? Era por aqui que eles iam. Eles tinham um caminho, igual a gente tem estrada na terra, eles traçavam essas rotas marítimas, que eram, uma maneira simples de explicar para vocês, são caminhos no mar. Mas para ficar mais fácil, olha só. Esse aqui é um pedaço do mapa mundi, tá, gente? Não é o mapa mundi mesmo. Ó, peraí que eu quero ajudar vocês aqui. Vamos ver o seguinte, olha só. Aqui, gente, tá o Brasil. Pera só um pouquinho. Ó o nosso país aqui. Ó o nosso país aqui, né? Ó, não consegui pegar ele inteiro, tá? Nosso país tá aqui. Agora eu quero mostrar para vocês onde é que tá Portugal. Portugal tá aqui, gente, ó. Tá? Portugal. Lisboa, que é o que está escrito aqui, é uma cidade de Portugal, certo? Os portugueses, eles saíam de Portugal e faziam, olha o caminho que eu vou fazer com vocês, ó, e faziam esse caminho aqui para irem até as Índias. Ó, aqui, aí, ó, vinham para cá, paravam aqui, ou vinham até aqui. Eles vinham para essa região para comprar especiarias, tá, gente? Eles vinham para essa região para comprar especiarias. Então, era esse caminho que eles faziam. E numa dessas viagens, o que, que aconteceu? Os navegadores portugueses saíram daqui de Portugal e não fizeram a curva. Onde que eles vieram parar? Aqui no Brasil, ó. Vieram parar aqui no Brasil, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem melhor. Então, onde está Portugal? Deixa eu mostrar aqui para vocês que agora ficou um monte de risco aqui, né, gente? Eu vou mostrar aqui assim para vocês, ó. Portugal, Brasil, tá bom? Então, numa dessas viagens que eles iam lá para as Índias, que eles tinham que contornar o continente, em vez deles contornarem, em vez deles contornarem, o que, que aconteceu? Eles se desviaram e vieram parar no Brasil, tá bom? Mas o caminho que eles faziam é esse caminho aí que eu mostrei para vocês, ó. Saíam daqui de Portugal e vinha para cá, ó. Ou parava aqui, ou parava para cá, ou vinha até aqui. E aqui eles compravam as especiarias, que eu já vou falar um pouquinho mais dessas especiarias para vocês. Aqui, essas duas rotas traçadas, uma em azul e uma em vermelho, foram de duas viagens que eles fizeram, tá bom? Foram de duas viagens que eles fizeram, uma parando aqui no Brasil, que foi quando aconteceu o descobrimento do Brasil. Tá bom? E todas essas cidades aqui, Sofala, Quiloa, Melinde, Moçambique, Cabo da Boa Esperança, Angediva, Cananor, são cidades que eles paravam para comprar as especiarias, que agora nós vamos falar disso e vocês vão entender melhor, tá bom? Só um pouquinho. Aqui, ó. Novas rotas para o comércio. Lembra que eu falei que para o país sobreviver ele precisava de dinheiro? Para fazer dinheiro precisa do comércio, né? Que são a troca, a venda de mercadorias. Então vamos ver. O povo português foi um dos primeiros da Europa a se aventurar nas grandes viagens marítimas, descobrindo novas rotas de comércio e conquistando terras distantes, antes desconhecidas pelos europeus. Isso só foi possível por causa do desenvolvimento do transporte marítimo e das técnicas de navegação. Olha só,
Se eles continuassem com as embarcações que eles tinham, se eles não tivessem esses instrumentos de navegação, eles não tinham conseguido ir tão longe. Mas por causa de novas embarcações, que eu vou mostrar a caravela para vocês, por causa desses instrumentos de orientação, eles conseguiram ir cada vez mais longe e por isso eles foram descobrindo novos lugares, novos países, tá? Bom, ó, essa imagem aqui é de uma caravela. Quando os portugueses vieram para o Brasil, que eles descobriram o Brasil, eles vieram em caravelas. É esse tipo de embarcação aqui, ó. Vamos ler a legenda da foto. A caravela foi uma das principais invenções que contribuíram para a realização de viagens marítimas a longas distâncias. Esse tipo de embarcação era resistente para enfrentar as correntes marítimas e as tempestades. Por que precisava ser resistente? Gente, porque eles iam muito longe. Isso significa, então, que eles ficavam muitos dias no mar. Tinha dia calmo e tinha dia de chuva, de vento, de tempestade. Se a embarcação não fosse muito forte numa tempestade, o que pode acontecer? O mar, né? A embarcação afundar. Então, por isso que as embarcações tinham que ser resistentes. E a caravela era um novo tipo de embarcação mais resistente que as antigas. Voltando aqui, além disso, era mais leve e rápida que as outras embarcações da época. Então, ó, ela não era só mais resistente, ela era mais resistente, mais leve e mais rápida. Ao lado, gravura do século XVI, que representa navegadores portugueses em uma caravela, utilizando instrumentos de navegação. Olha só, se você olhar para os homens, né, eles estão cada um com um instrumento. Um olhando para o céu, o instrumento que a gente já viu na página anterior, e o outro ali, se eu não me engano, gente, que tá meio ruimzinho de ver, mas parece um astrolábio. Eu já vou mostrar para vocês o que é isso, tá bom? É um instrumento de navegação também. Ou é um astrolábio ou é uma bússola, tá bom? Mas nós já vamos descobrir o que é isso. Primeiro, vamos ver, o que eles iam fazer lá no Oriente? Lembra que eu falei que eles iam comprar especiarias? Vamos ver o que é isso? Olha só, as riquezas do Oriente. Os produtos que geravam mais riquezas para os mercadores na época eram as especiarias. O que isso quer dizer? O que dava mais dinheiro na época era vender especiaria, que eram trazidas do Oriente em grandes caravanas por comerciantes indianos e chineses. Mercadores turcos e italianos atuavam como intermediários comprando essas mercadorias e revendendo-as em toda a Europa. Desse modo, até chegarem a Portugal, elas atingiam preços muito altos. Então, vamos entender? Eles precisavam dessas especiarias. Só que do jeito que chegava até eles, ela ficava muito cara. Por quê? Porque o pessoal lá do Oriente vendia para os turcos, depois vendia para os italianos, e depois eles vinham trazer. Então, isso gerava custo. A especiaria que custava, vamos dizer, quando chegava na mão dele, custava 5. De tanta gente que passou e teve que fazer um trabalho em cima disso. Então, o que eles queriam? Eles queriam chegar até lá, porque eles iam até lá, compravam e traziam para o país deles. Isso ia fazer a especiaria ficar mais barata, porque não precisava passar pela mão de tanta gente. Tá bom? Olha só, você conhece os produtos apresentados nas imagens ao lado? Alguma dessas especiarias é utilizada no dia a dia da sua casa? Eu acho que sim, hein? Vamos ver uma por uma? Vamos aqui, ó. Vamos agora observar uma por uma aqui. Deixa eu ver aqui com vocês. Espera aí. Essa primeira, ó, parece uma estrelinha. É uma delícia para fazer chá. Adoro. Se chama anis estrelado. Esse aqui é o anis, tá bom? Eu gosto de usar no chá. Não sei, pode dar para usar em outras coisas. É que eu costumo usar para fazer chá. Esse aqui se chama açafrão. É muito usado como tempero de comida, na carne, não sei onde mais, né? Não sei, eu quando compro uso na carne. Pimenta do reino, acho que essa tem aí na casa de vocês, né? Que a gente rala, põe na comida. E essa daqui, ó, é canela. Eu também adoro chá de canela. A canela, aqui ela tá em pau. Existe também a canela em pó. A gente usa no doce, na comida, para fazer chá, tá bom? Canjica, arroz doce com canela. Ó que delícia com esse friozinho. E esse último aqui, ó, é louro.
Quem já gosta de feijoada? Que delícia onde eu comi feijoada. Minha mãe sempre coloca louro na feijoada, dá um gostinho especial pro feijão, para as coisas que tem lá no feijão, tá bom? Então essas especiarias eram coisas que faziam toda a diferença na hora de cozinhar. Só que lá em Portugal não tinha. Eles precisavam comprar lá das Índias. E como eu disse para vocês, se passasse por tanta gente, chegava lá muito caro. Então eles queriam ir lá buscar. Tá bom, gente? Continuando aqui, então. Vamos trocar de página. Ah, olha só o que eu falei para vocês, ó. Agora nós vamos ver os instrumentos que eles usavam para navegar. Lembra? Eles começaram a ir tão longe. Por quê? Porque eles começaram a fazer novas embarcações que eram melhores que as outras, como a caravela, que foi a que chegou aqui no Brasil, e também porque eles tinham esses instrumentos de navegação, que fazia possível chegar tão longe, porque eles tinham que saber em que direção eles estavam indo, senão eles se perdiam. Atividade 1. Além das caravelas, os instrumentos de navegação foram muito importantes nas viagens marítimas europeias do século XV e XVI. Com eles, os viajantes podiam se orientar e chegar ao seu destino, apesar do medo que tinham dos mares desconhecidos. Veja alguns instrumentos utilizados na época e associe cada um deles à sua descrição. O primeiro objeto é a bússola. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez até tenham visto alguma ao vivo, não sei, será? A bússola, ela é esse objeto redondo que tem a rosa dos ventos e que tem uma agulha que sempre vai apontar para o norte. Então, esse era um objeto fundamental, porque eles se perdessem e eles usassem a bússola, eles sempre saberiam, então, onde estava o norte. E se você sabe onde está o norte, então você sabe onde está o sul, onde está o leste e onde está o oeste, né? Então, a bússola era fundamental. O astrolábio era um outro instrumento muito usado também, mas era usado para ver lá os astros, as estrelas, tá? Então, ele era um instrumento que eles usavam muito à noite, né? E por último, o mapa. Que sempre existiu um mapa, a gente sempre vê, a gente convive, né? A gente não costuma ver muito uma bússola, um astrolábio, mas o mapa a gente sempre está em contato com ele. Então, esses eram os 3 instrumentos muito usados por eles nas navegações. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam e me fala qual desses retângulos é a bússola, qual é o astrolábio, qual é o mapa, tá? Por exemplo, o primeiro aqui, ó, primeiro retângulo, instrumento que foi essencial para a navegação, composto por uma agulha magnetizada, se eu não me engano é isso que está escrito aqui, colocada sobre uma rosa dos ventos, onde estão assinalados os pontos cardeais, tá bom? Então, qual que é? Isso é a bússola? Isso é o astrolábio ou é o mapa? Se é a bússola, letra A. Se é o astrolábio, letra B. Se é o mapa, letra C. Tá bom? É isso que vocês vão fazer aqui, bem simples, né? Depois, vocês vão responder essas 3 perguntinhas aqui. Quais fatores possibilitaram ao povo português ser um dos primeiros povos da Europa a realizar viagens marítimas a longa distância? O que ajudou eles a fazer viagens tão longas, né? Nós falamos. Depois, inicialmente, a expansão marítima portuguesa procurava novas rotas para o Oriente com o objetivo de buscar especiarias, certo? Inicialmente foi isso. Explique o que eram as especiarias e por que era importante para os portugueses encontrar uma rota alternativa para consegui-las. Você vai explicar para mim o que é especiarias, que a gente viu ali na página anterior, né? E por que era tão importante para os portugueses encontrar uma rota? Lembra que a gente falou disso aqui? Por que era tão importante para eles encontrar um caminho para eles conseguirem comprar sozinhos, não precisar de outras pessoas? E por último aqui, instrumentos de navegação como a bússola, o astrolábio e os mapas foram muito utilizados pelos navegadores europeus no período da expansão marítima. Você conhece algum instrumento ou sistema de localização atual? Cite um exemplo. Conversa aí com as pessoas da sua casa. A gente não usa bússola, astrolábio, mapa a gente até usa, né? Usa sim. Mas hoje em dia, o que a gente usa bastante hoje em dia para localização? Conversa aí e escreve aqui para mim, tá bom? E por último,
vamos ler esse texto aqui, ó. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. A água que se juntava no interior das embarcações representava um problema sério para a higiene, favorecendo a proliferação de doenças. Gente, juntava água no fundo das caravelas, das embarcações, dos outros tipos de embarcações, de navios e tal. Juntava água lá embaixo. Isso não era bom, porque a água ficava ali, apodrecia ali, tá? Embora as embarcações deixassem os portos com grande provisão, a água, exposta ao calor, se tornava imprópria para o consumo. Eles pegavam vários barris de água para tomar durante a viagem. Só que as viagens eram longas, então isso significava que precisava de muita água. Só que a água, quando ela fica muito tempo exposta ao calor, ela se torna imprópria para o consumo. Então, às vezes, ou eles deixavam, não tomavam, ou tomava, e daí se você toma uma coisa que está estragada, o que acontece com a gente? A gente fica doente, né? Assim como a água, a comida também, a comida entrava também rapidamente em estado de decomposição. Contudo, se a permanência no mar se prolongasse, a falta de comida para toda a tripulação tornava-se inevitável. Então, se quando a viagem era muito longa, ou a comida estragava, ou faltava comida, né? Olha aqui, vamos observar essa imagem. Pintura que representa marinheiros durante uma viagem pelo Oceano Pacífico no século XVI. Pintura de Severino Baraldi, produzida no século XX. Então, quer dizer, gente, por que esse texto? Por que mostrando essa imagem para vocês? Para vocês verem que essas viagens não eram nada fáceis, tá? Não eram viagens fáceis, eram viagens difíceis, longas, né? Que exigiam muito da tripulação, tá bom? Vamos responder essas perguntas agora sobre esse texto, tá? Essas três perguntas que tem aqui é sobre esse textinho que a gente acabou de ler. A. Qual o tema abordado no texto? Marque com um X na alternativa correta. Esse textinho aqui, ele fala da chegada dos portugueses ao Brasil? Ou ele fala da água, das doenças e da alimentação nas embarcações? Ou ele fala das caravelas de comerciantes? Põe um X, tem uma resposta certa. Letra B. De acordo com o texto, quais eram as condições da água e dos alimentos nas embarcações? De acordo com o que a gente leu aqui, como eram essas condições? E por último, descreva o cotidiano nas embarcações durante as viagens no século XVI. De acordo com o que você leu ali, escreve para mim. Como que você acha que era o dia a dia? Cotidiano é dia a dia. Como você acha que era o dia a dia deles ali? O que eles faziam, o que eles comiam, o que eles bebiam? Era fácil, era difícil? Tá bom? Simples, ó, só tem 3 linhas ali. Não é muita coisa não, tá bom? Nossa aula é essa, tá bom? A explicação que eu queria fazer com vocês era essa. Agora eu quero explicar algumas coisas primeiro para quem não tem o livro, tá? Quem não tem o livro, não tem folhinha mesmo, nós vamos usar o caderno. Então você vai colocar a data de hoje, coloca aula de história, navegar é preciso, e daí você vai colocar a página do livro. A primeira página é a 58. Então você vai colocar página 58, exercício 1 e põe só as respostas. Não precisa copiar o exercício, você só vai colocar a resposta, tá bom? No caso desse exercício, vocês vão colocar a letra A e copia, vai ter que copiar, né, o que é a letra A. Letra B, o que é a letra B, tá bom? Letra C, o que é a letra C, tá? Depois vai para a página 59. Aí você vai colocar página 59, número 2, põe só a resposta. Depois, número 3, escreve só a resposta. Número 4, põe só a resposta. Aí passa um traço para quando for mudar de página. Aí coloca lá, página 60, número 5, letra A. Aqui, como é de fazer X, você vai copiar só a resposta certa. Não tem 3 respostas, mas só uma tá certa? Você vai copiar só a resposta certa. Aqui você colocaria X. Aí, letra B, coloca só a resposta. Letra C, coloca só a resposta. Tá bom? Seria como se você estivesse escrevendo no Xerox. Mas como não tem, vamos escrever no caderno. Para ficar organizada, eu preciso que você coloque o número da página, daí põe o número do exercício e põe a resposta, tá bom? Aí fica bem organizadinho, dá para entender tudo. Agora, tem um videozinho. Eu coloquei um videozinho lá no planejamento, que é só clicar em cima, ele abre.
tá bom? Qualquer problema, vocês me avisam, eu posto ele aqui. Mas é só clicar em cima, ele abre. Ele vai mostrar para vocês como eram essas viagens, tá bom? É um desenhinho bem legal, é um desenhinho de criança mesmo. É um desenhinho bem legal, curtinho, acho que tem 5 minutinhos só. Queria que vocês assistissem para vocês entenderem melhor tudo isso que a professora Daiane falou hoje, tá bom? Ó, mas lembrando, quem tá com o livro, coloca para mim a data, então, como não vai fazer nada no caderno, põe a data nas folhas do livro, para a hora que vocês tirarem a foto, ter a data ali, isso é importante para a professora, tá bom? Então, coloca a data em todas as folhas que a gente usou. Qualquer coisa, a professora tá no WhatsApp, é só me chamar, tá bom, gente? Boa aula para vocês, um beijo para todo mundo, tô com saudade, não vejo a hora de ver vocês. Se a hora que quiser perguntar para a professora que quiser gravar áudio, assim a gente escuta a voz, né? É um jeito de matar a saudade. Tá bom? Um beijo, boa aula. Qualquer coisa é só chamar a professora, gente. Tchau!